Fala, seus mal diagramados, a CPMI do INSS é a maior novela de picaretagem desde o Mensalão, com o governo Bolsonaro como roteirista, diretor e protagonista do caos. Apesar de ter surgido como bala de prata para atingir o governo Lula, a comissão escancarou como cidadãos de bem transformaram o INSS num parque de diversões para que playboys de terno caro pudessem fazer aposentados de otários. O esquema: descontos indevidos em nome de associações que ninguém nunca tinha ouvido falar antes, tipo a Ambec, que saiu de 3 filiados em 2021 para 600 mil em poucos meses, faturando 1 milhão por dia. Isso mesmo, 30 milhões de reais por mês. E quem abriu a porteira para essa festa? O governo Bolsonaro, com um decreto maroto que tirou a fiscalização do jogo e deixou os lobos cuidarem do galinheiro. Foi o próprio governo Bolsonaro que acabou com a revalidação anual dos descontos associativos do INSS. Traduzindo, antes, as entidades tinham que provar anualmente que o beneficiário autorizava o desconto. Com a decisão, isso virou um mero detalhe irrelevante e as associações começaram a descontar à vontade, sem ninguém checar. Resultado, aposentados recebendo contra-cheques com descontos de entidades que nunca viram na vida. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, alertou desde o início que o sistema estava podre e o governo Bolsonaro ignorou reiteradas cobranças do Ministério Público para investigar essa podridão. No centro do palco, temos o careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, o lobista que virou lenda da picaretagem num país que é cheio de estrelas do tipo. O cara movimentou mais de 50 milhões em propinas, doou para a campanha do Bolsonaro em 2022 e ainda articulava convênios com assessores da Previdência Social. Outro figurão é Maurício Camisotti, preso na operação sem desconto da Polícia Federal e CGU, que comandava um império de entidades fantasmas. Essas associações, tipo a Conafer, faziam até homenagens para ex-diretores do INSS, como José Carlos Oliveira, que virou ministro do Trabalho e Previdência no governo Bolsonaro e é do PSD do Kassab, o que, como sabemos, é apenas uma coincidência, sempre é. E não para por aí, a CPMI revelou que o esquema tinha tentáculos no alto escalão. Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Cidadania do Jair, aparece no organograma da sujeira ao receber 60 mil reais em doações para disputar o governo gaúcho, vindos de quem? Felipe Macedo Gomes, da Amar Brasil, entidade que movimentou 143 milhões entre 2022 e 2024. Essa informação pegou a todos de surpresa e fez até com que o senador potiguar Rogério Marinho mudasse o discurso e começasse a dizer que esse escândalo aconteceu em diversos governos, então é muito complexo para ser debatido. E só que a bravata antes era bem diferente, né? E aqui há uma curiosidade muito grande. Nesse período, havia um ministro da Previdência chamado Onyx Lorenzoni. Olha o tamanho do problema. O senhor depositou na campanha de governador de Onyx Lorenzoni 60 mil reais. A pergunta que eu queria fazer, eu acho justo o senhor responder. Eu pergunto, isso foi propina para Onyx Lorenzoni? Nobre relator, vou me manter em silêncio. E por que eu estou perguntando ao senhor? Here I come. Here I come. Para completar o circo, até o Danilo Trento, figurinha carimbada dos escândalos na CPI da pandemia, foi citado em cadernos de propinas apreendidos no escritório do careca. A pergunta de 1 milhão de reais, ou melhor, de bilhões desviados, é a seguinte: o governo Bolsonaro sabia? O spoiler é simples, sabia sim e deixou rolar. Documentos da CGU e do Ministério Público datados de 2019 mostram que o governo foi avisado repetidamente sobre essas fraudes.
A senhora, em determinado momento, respondendo o relator, falou que chegou, desde 2019, a fazer alguns alertas. Sim. A senhora confirma isso? Confirmo. E a senhora fez em 2019 e nos anos seguintes esses alertas em quais ocasiões? Toda ocasião, toda oportunidade que eu tinha, eu falava sobre isso. A CPMI também mostrou que o governo nomeou diretores de fiscalização que, digamos, não eram lá muito fãs de fiscalizar. Randolph Rodrigues, um dos pitbulls da investigação, mais uma vez, escancarou como essas nomeações foram feitas para facilitar o esquema. Repito, essa investigação só ocorreu porque a CGU desse governo e a Polícia Federal desse governo conduziu as investigações, desbaratou o esquema e está continuando com essas investigações. O ex-ministro de Bolsonaro, por exemplo, tem a possibilidade? Tem, o senhor já está na pauta aí convocado, o ex-ministro da Previdência, o senhor Onyx, já está convocado. Então, vamos ver a partir daí quais os desdobramentos. Nós estamos nesse momento na metade da CPI, então temos tempo ainda para isso. Enquanto isso, a base bolsonarista na CPMI, liderada por Carlos Viana, o presidente, e Alfredo Gaspar, o relator, tenta jogar a culpa no governo Lula ou dizer que não começou com o mito. Mas os documentos não mentem, a explosão de fraudes coincide com a omissão gritante do governo passado. E como toda boa novela precisa de um plot twist, a CPMI trouxe um momento épico. Damares Alves, ex-ministra e atual senadora, surtou ao vivo quando o deputado Paulo Pimenta, do PT, mencionou o programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro. Por quê? Porque o programa, que deveria ajudar os pobres, também foi citado em desvios de recursos. Milhões sumiram e ninguém sabe explicar direito onde foram parar. Damares partiu para o ataque e perdeu a linha. O Brasil inteiro viu. Quando toca no nome da ex-primeira-dama, a turma toda fica putinha. Saiu um relatório do Tribunal de Contas sobre o programa Pátria Voluntária, comandado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Muito bem. O que diz essa reportagem, que está em toda a imprensa, e que diz respeito a essa denúncia do Tribunal de Contas da União? Milhões de reais do programa Pátria Voluntária, coordenado por Michele Bolsonaro, desapareceram. Epa, pera lá, deputado. Excelência. Não, pera Excelência, aí. não, senadora Damares, Ele por está gentileza. dizendo que Michele Bolsonaro roubou o Pátria Voluntária. Senadora Damares, por gentileza. Cuidado com suas palavras. Senadora, cuidado. por gentileza. Mas não é só a moralista de gogó com passado obscuro que foi afetada com essa CPI. Sérgio Moro e Paulo Guedes, pela inação enquanto ministros, também precisam ser cobrados e também precisam se explicar. Além dos políticos, uma gama de advogados pleibas vendidos como exemplos a serem seguidos pela sociedade merecem atenção. Com destaque para o tal de Nelson Williams, que vive de ostentar nas redes. Na CPMI, ele foi o rei do silêncio. No depoimento como testemunha, mas com habeas corpus concedido por Nunes Marques, do STF, recusou o compromisso de dizer a verdade e repetiu que não sabia nada sobre os 4 bilhões e 300 milhões que movimentou de forma atípica entre 2019 e 2024. E qual é a ligação dele? Direta com Maurício Camizotti, o czar das entidades fakes, preso em 12 de setembro na operação Sem Desconto. Relatórios do COAF mostram Williams pagando 15 milhões para Camizotti em empréstimos, compra de imóveis e confissões de dívida. Tudo enquanto Camizotti usava a Ambec para sugar descontos de 600 mil aposentados. A PF suspeita que vai além de uma relação cliente-advogado. Williams seria beneficiário final com interesse em blindar a investigação. Seu ex-sócio, Fernando Cavalcante, 16 anos no escritório e vice-presidente dele, depôs em 6 de outubro, negando ser laranja e esconder Ferrari de 4 milhões que foi apreendida em um shopping de Brasília. Fui mencionado no inquérito apenas por suposta ocultação de veículos de luxo e quero deixar claro que não houve ocultação nem má-fé.
Os veículos mencionados nas reportagens são de propriedade da minha empresa, estão todos declarados, adquiridos de forma lícita. Mas admitiu contratos milionários com Camizotti. A CPMI aprovou prisão preventiva de Williams em 25 de setembro, além de quebras de sigilo fiscal e bancário, além do sigilo telemático. Porém, o terrivelmente evangélico negou a prisão monocraticamente. E não podemos deixar de falar dos Golden Boys. Esses são os pupilos do mito, rapazes que vieram do nada e viraram heróis ou vilões, que nem o ex-presidente. Os manos ascenderam pós-2019, via nomeações e convênios podres. O termo Golden Boys veio da bancada petista na CPMI. Entre os Golden Boys temos Américo Monte, ex-dirigente da Previdência, ligado a entidades que faturaram com descontos ilegais. Ele recebeu homenagens da Conafer, que desviou 57 milhões entre 2020 e 2021. Anderson Cordeiro também é Golden Boy. Ele é um outro figurão, assessor e operador em convênios fantasmas. A CPMI ligou ele a repasses para familiares e entidades como a Bansp e Centrap. Não podemos esquecer do Frei Chico, o irmão mais velho do Lula, que virou vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, em 2024. O cara é sindicalista, metalúrgico, de família humilde, mas caiu na teia da CPMI como um coadjuvante indesejado. O esquema, o Sindinap é uma das 40 entidades fantasmas investigadas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, que sugou bilhões em descontos indevidos de beneficiários. Entre 2020 e 2024, as receitas do sindicato explodiram 500%, de migalhas para 77 milhões, graças a mensalidades automáticas sem autorização dos aposentados. A PF e a CGU apontam fraudes como o projeto Viver Melhor, um acordo com o banco BMG e a Generali, que repassou 4 milhões e 100 mil para empresas de familiares da diretora jurídica Tônia Andrea Inocentini Galetti. Em nota de 17 de outubro, Chico detonou a CPMI, classificando-a como um palco político e julgamento antecipado, dizendo confiar na justiça. A oposição tentou convocá-lo 11 vezes, mas a base do Lula barrou. Em 20 de outubro, Frei Chico ganhou liminar no TJ de São Paulo para derrubar fake news em redes sociais como X, Quai, Google e Meta, com multa de R$1.000 por post que o liga diretamente ao rombo. A Polícia Federal alega que ele não é investigado formalmente, mas o Sindinap levou bloqueio de 390 milhões pelo STF. Seu presidente, Milton Cavallo Batista, foi alvo de buscas e pode ser preso. Frei Chico, ele continua negando e processando os haters. Para dar um contraponto, o governo Lula, em 2023, começou a correr atrás do prejuízo. Até outubro de 2025, já devolveu 1.840 milhões aos aposentados lesados, graças a ações da PF e CGU que desmantelaram parte desse esquema. A operação Sem Desconto prendeu figurões como Camizotti e expôs o tamanho do rombo. Lula também cobrou mais transparência no INSS e reforçou que é preciso ter muita fiscalização. É aquele momento em que o presidente avisa que chegou para arrumar a bagunça deixada na casa pelo ex. Mas a CPMI mostrou que o buraco é tão profundo que ainda tem muito Golden Boy solto por aí. E não dá para ignorar o irmão do Lula, o Frei Chico, que apareceu na CPMI por conta de ligações com o Sindinap, outra entidade citada nas fraudes. Mas o núcleo duro do esquema é mesmo bolsonarista até o último fio de cabelo, ou a falta dele no caso do careca do INSS, e a ideia de usar Frei Chico como bode expiatório, no fim das contas, falhou. A CPMI tá virando um circo, com o bolsonarista tentando desviar o foco e o governo escancarando a verdade. O governo Bolsonaro anterior
não só sabia das fraudes, como criou as condições perfeitas para que elas acontecessem. É tipo dar a chave do cofre para o ladrão e dizer: se vira aí, eu não vi nada. Ó. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossas camisetas no site do Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditavam que haveria muito mais envolvimento desse governo do que do governo anterior com essas fraudes do INSS, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.